Bom dia, meninos. São quase 7 horas da manhã. Eu estou aqui acordada para dar aula normalmente, porém de casa online para vocês. Como sempre, nossa aula começa com o quê? Análise do Big Brother Brasil. Não é mesmo? Eu fiquei até sem conseguir dormir ontem depois desse paredão, porque eu fiquei sem saber quem ia sair, se Pyong ou Babu. Fiquei nervosa, mas fiquei feliz que Pyong saiu, porque o jogo vai dar uma reviravolta agora, né? Com a saída dele. Se ele ficasse, ia ficar tudo igual. E aí o grande pensador saindo, vamos ver o que acontece. Sobre publicidade, né? Essa semana teve o negócio do iogurte de Prior, né? Que ele não acertava a falar a palavra certa, que eu acho que é iogurte. E isso fez, né, com que isso viralizasse e gerasse uma publicidade espontânea para a empresa, né, para Vigor, nas redes sociais. Sobre o texto, não sei se vocês já leram ou se a gente vai acompanhar o texto juntos. Vocês podem também, a vantagem de estar fazendo a disciplina online é que vocês podem pausar o vídeo, né, obviamente, e ler o texto e só depois vir aqui para continuar assistindo, conversando comigo. Essa minha cara inchada de sono demonstra que eu estou gravando de manhã, porém a luz fica muito melhor de manhã do que à noite, por isso que eu decidi acordar cedo do que gravar ontem. Eu fiz melhorou. Estava me incomodando. Eu fiz um fichamento, porém o fichamento tem 3 páginas, então acho que eu vou pro texto mesmo e a gente vai trabalhando em cima dele. Espero que isso não fique muito chato, não fique muito maçante. Então eu estou tentando fazer o meu melhor. Semana que vem, se a gente não tiver aula presencial ainda, a gente não vai discutir texto. Mas eu não sei exatamente como a gente vai fazer ainda. Então, primeira coisa. Eu sumi, como faz pra eu aparecer? Peraí que eu vou. Pronto, eu dei uma pausa pra abrir o texto no Chrome, que assim eu consigo ficar aparecendo aqui do ladinho. Vocês podem me ver. Então, a gente já falou sobre o que é pesquisa, o que é conhecimento, o que é epistemologia. A gente falou um pouco o que é comunicação. E esse texto trabalha um pouco, né, do que é ciência, focado nas ciências sociais também. E com esse recorte em relação à comunicação. Uma coisa importante é, toda vez que a gente vai ler um texto, é importante a gente pesquisar quem está escrevendo esse texto, não é mesmo? Porque isso também fala. Então, o lugar de fala, a narrativa, a história do autor é muito importante pra gente também quando a gente tá lendo um texto, pra não fazer merda. Uma amiga minha que é professora achou uma citação de Adolf Hitler em uma prova. Era uma citação linda, com uma coisa assim que todo mundo concordaria. Porém, quem falou sobre isso
Adolf Hitler? Você colocaria uma situação de Adolf Hitler no seu trabalho, numa prova que você está fazendo? Eu espero que não, né? Então, que inclusive é crime, né? Incitar xenofobia ou qualquer tipo de crime contra as diferenças. Então, essa professora, tudo bem que ela é bastante tapada, mas se ela tivesse pesquisado quem disse aquela frase, ela não teria feito isso, não é mesmo? É muito importante pesquisar a data também do texto, porque o mundo muda, as coisas mudam e a ciência também muda, como o texto traz pra gente. Então é muito importante a gente saber quando o texto foi escrito, para a gente saber em qual contexto histórico esse autor está falando. Então esse texto que a gente está trabalhando hoje, ele é um texto de Maria Imaculata Lopes. Ela é uma pesquisadora da Escola de Comunicação da USP, da Universidade de São Paulo. Ela é uma, grande pesquisadora nessa área da pesquisa em comunicação. Então, ela é a pessoa nesse assunto, nessa temática. Tanto que ela mesma fala dela mesma no texto, né? E esse texto é de 2006, então é um texto meio antigo quando a gente está falando sobre pesquisa, né? Então já são 2016, 17, 18, 19 e 20. Então são 14 anos que esse texto foi escrito e muita coisa mudou ao que se refere ao Brasil, né? Ao mundo, nesses 14 anos. Mas também, ao mesmo tempo, no sentido macro da ciência, 14 anos é pouco tempo, né? Para se mudar paradigmas gerais. Então, eu achei o texto muito válido, bem interessante, para a gente fechar essa primeira parte da disciplina e partir para os métodos de pesquisa que a gente vai trabalhar esse semestre e a gente ir pensando o formato do artigo que vocês vão escrever. O texto começa aqui, o nome do título, o título é... como vocês podem perceber também, esse artigo, ele é uma publicação que foi... É uma publicação em uma revista científica, a revista Famecos, que é publicada no sul do Brasil, né, em Porto Alegre, e ela é quadrimestral. É importante sempre a gente atentar para essas informações na leitura de um texto, na pesquisa, né? A gente já está pesquisando. Bom, vamos começar com esses três trechos aqui que abrem o nosso texto, né? Que eu achei super importantes. Primeiro ponto, dividimos e relacionamos o saber de 3 modos distintos, intelectualmente como disciplinas, organizacionalmente como estruturas corporativas e culturalmente como comunidades de estudiosos que compartilham certas premissas básicas. Isso tudo aqui a gente já está falando de estudo, né? O saber dessa maneira, né? Relacionado à escola, à academia. Então, vamos lá? Intelectualmente como disciplinas, né? Então, vocês já sabem. Agora a gente está em uma disciplina chamada pesquisa de comunicação. Vocês têm teorias da comunicação, análise do discurso, São disciplinas que se relacionam entre si, sim, porém elas são divididas em disciplinas diferentes. Organizacionalmente como estruturas corporativas, ou seja, existem as faculdades, existem os departamentos, existem as coordenações, existem diversas subdivisões organizacionais mesmo.
que definem o trabalho, a área de trabalho, um nicho de mercado mesmo. E culturalmente como comunidade de estudiosos que compartilham certas premissas básicas. Então, existem linhas, né, que os pesquisadores seguem, por exemplo. Então, a gente tem um pensamento marxista, por exemplo, a gente tem um pensamento weberiano, a gente tem um pensamento positivista, a gente tem um pensamento neoliberal. E assim sucessivamente são exemplos de linhas, né? De premissas básicas que cada pesquisador segue. Isso é interessante porque é uma análise de como funciona, né? Na aula inaugural lá na UNEB, por exemplo, isso foi uma coisa que os professores destacaram, a necessidade dessa transformação, de que o professor disse da necessidade da gente descolonizar a CAPES, o professor Marcos Luciano, da educação, sobre essa necessidade de mudar a forma como a gente vê a pesquisa e como a gente vê o trabalho do pesquisador, como a gente vê a pesquisa em ciências humanas de forma geral, né? Para que a gente possa ir além dessas subdivisões. O segundo trecho, a segunda fala é de Pierre Bourdieu, um pesquisador francês, e que ele é a base, né, da primeira parte desse artigo. Então ele traz pra gente: acho que o inconsciente de uma disciplina é a sua história, as condições sociais de produção ocultadas, esquecidas, são o inconsciente. O produto separado de suas condições sociais de produção muda o sentido e exerce um efeito ideológico. O que é que ele quer dizer com isso? Qualquer pesquisa só existe dentro de uma condição social. Então, a forma como a sociedade é estruturada, num sentido macro, modos de produção, divisão social do trabalho, divisão social, eu digo, num sentido amplo, divisão de gênero, divisão etária, divisão de classe, divisão racial, a forma como o mundo é subdividido, a forma como nós nos relacionamos, ela incide sobre o que é pesquisado, sobre o conhecimento, e ela também sofre as consequências dessas pesquisas. Então, a ciência, ela é, sim, capaz de moldar a sociedade, entre aspas, em determinados momentos, de determinadas formas, mas ela também é influenciada. Então, a ciência é lei, mas a ciência também ela é construída a partir de paradigmas sociais mais amplos, maiores do que até a própria ciência. Então, quando a gente pensa, por exemplo, até na área da saúde, a produção de determinados remédios para determinadas saúdes, determinadas doenças e outras não. Quando a gente pensa, por exemplo, e por que os contraceptivos são sempre femininos e nunca masculinos. Quando a gente pensa que a fotografia, que o equipamento fotográfico, por exemplo, ele é medido para fotometrar uma pele branca. Durante décadas, o padrão de fotometragem, a cor padrão era uma mulher branca, que a Kodak colocava nos seus catálogos. Inclusive, tem um artigo de uma aluna aqui da Unime, um trio, do primeiro semestre, muito bom. Eu vou passar para vocês darem uma olhada, com uma inspiração mesmo, com possibilidades para o artigo de vocês, que fala sobre justamente a questão racial e a fotografia, como a fotografia ela usa a técnica também, como ela é tecnicamente racista. Então é isso, né? A ciência não se separa do mundo. E o próximo trecho de Matelar
já puxa a sardinha para o nosso lado. Inscrever na ordem do dia a multidisciplinaridade, não aquela das grandes construções prometeicas de uma nova enciclopédia, mas aquela que provoca o encontro ao redor de um mesmo objeto de estudo de pesquisadores, pertencendo a metodologias múltiplas, estabelecer com eles alianças, aproveitando o prestígio atual da comunicação e prevenindo-se contra as tendências à hegemonia das antigas disciplinas. Então, nesse ponto, o autor traz a tese, né, desse artigo, que é que não existe fazer pesquisa no mundo contemporâneo sem pensar a multidisciplinaridade real, que para além de criação de mais nichos de mercado, se dizendo multidisciplinar, construir pesquisas multidisciplinares de verdade, a gente perceber que o nosso fluxo de pensamento ele é multidisciplinar, que a nossa vida é multidisciplinar, principalmente nesse mundo globalizado, conectado. A gente não pensa mais de forma linear. A gente nunca pensou, na verdade, né? Mas disseram pra gente que a gente pensou. Então, a gente sai da linearidade, a gente tem essa forma cíclica de pensar, essa forma de janelas, e que a pesquisa tem que pensar dessa forma também, né? A academia precisa se abrir de verdade para a multidisciplinaridade. Que, bom, aí a gente vai desenvolver isso durante essa manhã. O texto começa lá atrás, né? O texto começa conceituando, né, campo e campo, campo científico, campo acadêmico, para depois chegar na comunicação, para depois chegar na pós-graduação na comunicação, né? Eu vou dar uma olhada aqui no meu fichamento. Aí aqui a primeira coisa que eu destaquei é: a produção da ciência depende intrinsecamente das suas condições de produção. Estas são dadas pelo contexto discursivo, que define as condições epistêmicas de produção do conhecimento, e pelo contexto social, que define as condições institucionais e sociopolíticas dessa produção. Eu vou ler o próximo texto que eu separei antes de comentar. E vou abrir a janela, porque tá muito calor aqui onde eu estou. Um campo é um espaço social estruturado. Então, aqui a gente tem a definição de campo por Bourdieu, que é um conceito super importante na trajetória desse autor. O campo é um espaço social estruturado, um campo de forças, há dominantes e dominados, há relações constantes, permanentes de desigualdade, que se exercem no interior desse espaço, que é também um campo de lutas para transformar ou conservar este campo de forças. Então, ponto 1. A produção de ciência depende de suas condições de produção, como tudo nessa vida. Então, se qualquer pessoa, para fazer qualquer coisa, ela precisa de condições materiais de existência. Então, se a pessoa está passando fome, ela vai conseguir estudar? Ela vai conseguir trabalhar? Ela vai conseguir fazer alguma coisa da vida dela? Não, não é mesmo? Para fazer ciência é a mesma coisa. Então, existem questões sociais e estruturais que não determinam, eu não queria usar a palavra determinam, mas influenciam diretamente na produção científica, desde questões materiais de existência, como essa que eu estou falando. Então, por que é que na França existem centenas de cursos de pós-graduação e na Nigéria, por exemplo, não existem cursos de pós-graduação, por exemplo, são pouquíssimos. E a última vez que eu li sobre isso não existia realmente.
na Guiné-Bissau, por exemplo, porque em vários países africanos não existem cursos de pós-graduação. Então, até a própria elite sai, né? Vai estudar nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, quando terminam a universidade. E para além disso, né? Porque que, por exemplo, determinadas áreas são mais valorizadas do que outras áreas. Então isso está relacionado às condições de produção. Se a gente tem verba, se a gente não tem verba, se uma pesquisa é de interesse do mercado ou se uma pesquisa tem interesse social. Qual é a pesquisa que vai ter verba para construir o seu escopo, para construir a sua pesquisa? Então, o contexto social define as condições institucionais e sociopolíticas dessa produção. Então, por exemplo, agora que a gente está vivendo esse momento em que o Nordeste está sendo sofrendo a contingência absurda do governo federal. A gente está vendo como isso impacta diretamente nas universidades, nas pesquisas, em como a ciência se constrói, né? Porque o Estado sempre foi o grande financiador das pesquisas por razões óbvias, né? E essa construção científica não é uma construção ingênua, não é uma construção que está fora das lutas da nossa sociedade. Então, um campo social, não um espaço social, a gente vive de forma dialética o tempo inteiro. Então, a gente muda governos, a gente... os processos históricos são cíclicos. Existe sempre essa dialética, né? Entre disputas de poder, mesmo disputas de classe, entre trabalhador e donos do meio de produção, né? Se a gente for para a parte mais teórica, as minorias tentando alcançar o seu lugar dentro de uma sociedade hegemonicamente masculina, hegemonicamente branca, hegemonicamente dentro de uma idade considerada produtiva. Então a gente vive nesse processo dialético. E a ciência, a pesquisa, não é diferente. Então são sempre campos de forças onde existem dominantes e dominados. Então isso acarreta em disputas até entre departamentos, como qual departamento tem a maior produtividade e, sendo assim, vai ganhar a maior quantidade de bolsas para os seus alunos, por exemplo. Até um olhar mais sobre a produção mesmo. Então, se existem professores que são dominantes em uma instituição, será estudado o que é de interesse desses professores. Se existe um campo de pesquisa que ele tem uma maior, como é que eu vou dizer, um maior respaldo intelectual entre os pares, como a gente diz, né? Entre as pessoas, entre os iguais, entre outros pesquisadores, a sua fala, a sua metodologia e a sua tese, digamos assim, vai ser mais respeitada, vai ser disseminada do que outros grupos, por exemplo. Então, isso é muito importante, a gente ter essa noção e a gente perceber que não existe uma inocência. As coisas não são pesquisadas e construídas, as ideologias não são construídas de forma ingênua, muito pelo contrário. Vou voltar aqui para o texto.
Aqui ele fala sobre o lugar desse saber especializado e o reconhecimento como uma autoridade do cientista, que também é uma coisa interessante, né? A gente tem essa coisa, se o médico falou, tá falado. Se o professor fodástico falou, tá falado. O cientista tem uma autoridade que não é necessariamente correta, né? Porque a ciência se faz a partir da dialética, a partir da discussão, a partir do debate. Então, verdades absolutas não deveriam ser nutridas na ciência, né? O que não quer dizer que não possam existir tendências ou teses mais coerentes do que outras, logicamente, ou que as pessoas vão ver brigando. Não é isso, mas é essa consciência do movimento que a gente precisa estar sempre questionando e construindo novas formas de conhecimento, né? Aqui isso é importante. Deixa eu ver, eu acho que tá aqui. Segundo Bourdieu, o campo científico, enquanto sistema de relações objetivas entre posições adquiridas, é o lugar, o espaço de jogo de uma luta concorrencial pelo monopólio da autoridade científica definida, de maneira inseparável como capacidade técnica e poder político, ou, se quisermos, o monopólio da competência científica, compreendido enquanto capacidade de falar e de agir legitimamente, isto é, de maneira autorizada e com autoridade, que é socialmente outorgada a um agente determinado. Aquilo que eu estava falando, não é mesmo? Que existe essa guerra dentro da ciência, essa disputa por um monopólio da autoridade científica, que significa dinheiro, que significa prestígio, que significa poder, que significa ter a sua forma, né, a sua tese considerada verdade, que é problemático, né, que é isso que a gente está discutindo aqui. Ou seja, aí no segundo trecho ele fala dessas estratégias, né, que são elaboradas no campo da ciência para a valorização e destaque de determinadas pesquisas e modos de saber e escanteamento de outras, né? E aí ele diz, essas estratégias dependem das posições ocupadas pelos agentes no campo, isto é, do capital científico e do poder que ele lhes confere. Então, o que é valorizado na ciência está ligado no que é valorizado pelo capital, né? Quem tem o dinheiro, porque é tudo que é na sociedade capitalista. Então, ele fala de... Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Não, eu acho que não. Sobre o que Bourdieu fala, né? Que existem dentro dessa ideia, né? De dialética dessa questão cíclica, né, e do embate dentro da ciência, existem os chamados dominantes, né, que trabalham para a conservação do seu lugar de poder, de voz na ciência, nas academias, e de sucessão através, né, por exemplo, os professores, os doutores os professores, doutores, pós-doc, nas academias, eles vão construir a sua comunidade, o seu nicho com os seus doutorandos, os seus mestrandos, os seus pesquisadores da graduação, vão criar ali essa pequena comunidade bastante hierárquica.
e vai buscar que sempre sejam esses os mais valorizados, os mais premiados, os mais publicados, os mais produtores, assegurando a manutenção dessa ordem científica na qual eles se identificam. E, por outro lado, haverão os subversivos, segundo Bourdieu, que serão os pesquisadores que vão chutar o pau da barraca, que vão dizer o contrário, que vão escrever a partir dos seus grupos, dos seus pontos de vista, de forma semelhante, né, aos dominantes, mas com o discurso oposto, pregando outras coisas. Até a palavra pregar já demonstra como a ciência está meio perdida, né? Porque a ciência não deveria pregar nada, ela não deveria ser doutrinária. Ela deveria questionar acima de tudo, não é mesmo? Aí, na página 3, ele traz que a ciência oficial não se reduz ao conjunto de recursos científicos herdados do passado, que existem no estado objetivado sob a forma de instrumentos, obras e instituições, e no estado incorporado sob a forma de hábitos científicos, sistemas de esquemas gerados de percepção, de apreciação e de ação. O que é que isso significa? Isso é muito importante também. Que, para além disso tudo que eu falei, dos departamentos, das bolsas, dessa parte institucional, que é cultural, obviamente, para além disso, existe todo o inconsciente coletivo do que é a ciência, do que é o estudo, em qualquer área que seja, do que é o saber. A gente viu isso, né, nas primeiras aulas, como com o passar dos séculos, né, da Grécia até hoje, o que é saber, as formas de saber foram mudando, mas que também ainda existem muitas semelhanças na forma da gente pensar, e essas semelhanças vão passando de geração em geração, em escola em escola, e ficam naturalizadas. A forma como a gente trabalha a própria essa própria forma, né, de trabalhar com texto, a nossa forma de trabalhar os conteúdos, a nossa forma de se relacionar com os outros, essa hierarquização do conhecimento, a gente pensar que a faculdade é o ensino superior. Só essa palavra superior, né, ela já é problemática, na minha opinião, porque que o curso técnico é menor do que o curso superior, né, uma universidade. Se eu consigo ser um profissional bem reconhecido na área que eu gosto, por exemplo, se eu quero ser chefe de cozinha, ou se eu quero ser fotógrafa, por exemplo, eu preciso estar na universidade para ser fotógrafa? Sim ou não? Existem outras formas de aprender? Como é que a gente aprende? Como é que a gente constrói conhecimento? Que isso tudo que a gente está falando aqui, a gente não está falando de ensino-aprendizagem ainda. A gente está falando de produção de conhecimento, né? Que uma coisa é a produção do conhecimento, outra coisa é a disseminação do mesmo. Eu vou pausar esse vídeo e vou começar a falar mais da comunicação no próximo vídeo, né? Mais das humanas em si. Viu? Beijinho. E eu continuo no próximo vídeo, porque eu gosto de fazer vídeos de 30 minutos, mais ou menos, pra vocês não ficarem tão cansados. E eu também, viu? Beijos.